Deus, este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Amém. Amém. Página 15, número 91. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Enche nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, aleluia. Santo, Santo és, Senhor. Glória a Deus. Desce daí. Boa tarde, irmãos. Graças e paz. Que bom, irmãos, estarmos aqui reunidos nessa tarde, como igreja do Senhor, com o intuito de estarmos na presença do Senhor, em amor e unidade,
perseverando e buscando a doutrina do Senhor, a palavra de Deus, cada vez mais. Irmãos, o Senhor tem nos confiado grandes coisas. O Senhor nos proporcionou grandes maravilhas. Graças a Deus, nos últimos tempos, estamos levando a palavra do Senhor a famílias inteiras. Estamos agora no Genipaú, com Fabiano e toda a sua casa. Estamos com irmãos que estão se convertendo ao Evangelho e tentando trazer mais pessoas. E o Senhor também ele tem nos confiado homens e mulheres valorosos que estão dispostos a pregar a palavra. Eu vejo aqui o Pablo, ele se converteu há pouco tempo e se congrega no Horizonte. E lá, irmãos, o número de irmãos é muito pouco em questão numérica, falando humanamente. Mas eu fiquei muito alegre quando eu cheguei uma vez a visitar o Horizonte e fui o irmão Pablo ajudando os irmãos, ajudando ali na ordem do culto, na organização, louvando, se empenhando na exaltação. Nós temos aqui também o Mateus, um jovem que se converteu há poucos tempos e o desejo dele, ele já pedindo o Cícero para não se preocupar em colocar na escala. E isso é bom, irmão. O irmão Antônio, chileno, conosco aqui já há algum tempo, ele teve a coragem, quando os irmãos chamaram para ajudar na ceia, alguma mensagem. E eu fico muito maravilhado com esses homens que estão chegando agora e estão dispostos a pregar, a ensinar, a levar a palavra, a mostrar essa palavra que o Senhor nos tem confiado. Porque isso, irmãos, é um trabalho de todos nós, de toda a igreja. O ministrando a palavra, ou do ensino, ou da exaltação, é de toda a igreja. Claro, sabemos que nem todos vai ser aquele que vai conseguir levar uma pregação, uma exaltação, ou levar um estudo bíblico para uma casa. Mas nós, irmãos, somos seres de comunicação. Se nós não falarmos da palavra de Deus, nós vamos acabar falando de outras coisas. Quem é que às vezes, entre as mulheres, os jovens e mais velhos, acabam comentando o noticiário do jornal? Às vezes eu notícia, esse dia morreu um atleta nossa aqui da nação, e acabam lá ouvindo pelos irmãos, as pessoas comentam, aquela pessoa morreu. E um diz assim, ele morreu do câncer. Aí outro, mas esse câncer, ele já tinha algum tempo. Aí outro dizia assim, não, mas talvez foi de outra coisa. É assim que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós acabamos sempre nos comunicando de algum assunto, de alguma questão, de alguma coisa que acontece no nosso meio e no meio de quê? Da sociedade, no meio das pessoas. Normalmente, seja bem-vindo, das paz, começamos a falar pouco. Pode se assentar, se aconchegar. Começamos agora. Então, irmãos, nenhum de nós, nem eu e nem você, podemos fugir daquilo que está em nós como seres humanos, que é a comunicação. Todos nós nos comunicamos. Os jovens aqui no colégio, na sala de aula, eles também se comunicam. Eles relatam acontecimentos que, na visão deles, precisam ser falados, precisam ser vistos. Sabendo disso, que somos seres humanos de comunicação e vamos nos comunicar sempre de algum assunto, por que não trazer essa parte, esse lado que é nosso, da nossa essência, essa comunicação, e estarmos nos preparando, nos dispondo a estar sempre preparado para comunicar, para levar, para falar sobre o quê? Sobre a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho. Pensando nisso, irmãos, nesse ponto que nós estamos levando a palavra, mas se começar o papo me perguntou assim, irmão, como é que vai ser? Aí eu falei, irmão, o assunto vai ser mais ou menos assim, a necessidade de nós estamos sempre buscando aprender, aqueles que já ensinam há algum tempo,
não se relaxar, não fazer de qualquer maneira. E como foi falado aí, graças a Deus, aqueles que estão chegando, ele está buscando essa maneira de, no corpo, na presença do Senhor, dos irmãos, nós estamos aprendendo, juntamente, aprendendo aquilo que é necessário para cada um de nós. Aí o Pablo, como foi, Paulo, que você falou para mim, a necessidade não em todas as áreas. Aí o Paulo, rapaz, eu vejo que até nas profissões do trabalho, foi essa necessidade das pessoas estar sempre se reciclando para não haver um comodismo, não haver uma forma da pessoa, um tempo, ele até deu o exemplo do soldado, pode falar, Paulo, fala mais. A gente está conversando sobre o policial, né? Isso. Ele está ali, presta o concurso, né? E quem já prestou o concurso ou não sabe que é o momento que você mais se dedica, né? Ao concurso, você dá tudo de si ali. Só que aí depois você relaxa, você deixa a profissão cair no comodismo. Isso vale para o médico, vale para qualquer área. Se você se relaxar depois da prova, você deixa a profissão virar comum, né? Bom, os irmãos escutaram, deu para entender? A mãe quer falar? Entendeu? Os irmãos concordam com isso que o irmão falou? Sim. Então, irmão, isso é necessário. Se isso é necessário para nós, como seres humanos, essa parte, em todos os sentidos da vida, por que não na área do Senhor? Por que não naquilo que é mais importante para mim e para você? E nós vamos, irmãos, tentar descobrir hoje, através das Escrituras, que, como discípulos do Senhor, como embaixadores do Senhor, como um povo adquirido, separado, para anunciar as boas novas, a palavra do Senhor, daquilo que nos tem tirado das trevas, para a sua maravilhosa luz, é de suma importância nós andarmos preparados para toda boa obra. E a comunicação, o falar, o ir, é uma boa obra que precisa de uma preparação. Existe em algumas cabeças, em algumas mentes, que o Senhor vai dar para mim naquele momento, naquela hora, aquela revelação. Deus vai mandar na hora o versículo, a passagem que eu consigo falar para quem precisa. E tem muitos irmãos que acabam se enveredando por esse pensamento. E nós vamos descobrir que grandes homens que levaram a palavra, que anunciaram o Evangelho no Antigo Testamento e na Nova Aliança, e até o próprio Senhor Jesus, ele não falava de experiências, ele não falava daquilo que, vamos dizer, lhe dava na telha, daquilo que lhe dava na cabeça naquele momento. E aí, irmãos, nós aqui no Barroso pensamos, se comunicando com os irmãos, primeiro que eu levando para toda a igreja, nós pensamos nesse projeto de como igreja, nessa necessidade dos mais velhos, estar sempre de pé, sempre se reciclando na obra do Senhor, nessa parte da comunicação, e os mais novos que estão chegando também, estar sempre dispostos a levar mais uma preparação de quem? Do Senhor. Uma preparação segundo a palavra de Deus, não segundo a palavra do homem. E aí nós pensamos em algum feriado, em alguns dias depois, para estar falando desse assunto. Tentamos na sexta-feira, nos reunimos e deu certo, graças a Deus, aqui agora, desse feriado. Que bom estarmos aqui. Pensando nesse assunto, eu me lembrei, ainda bem que o irmão está aqui de testemunho, o irmão Valmir, uma vez aí sentado, estudando, conversando. Irmãos, a igreja precisa de ensinamento, precisa estar se unindo para buscar a palavra do Senhor. Grandes momentos inesquecíveis servem para nós falar de fortalecimento. E nesse tempo nós estamos estudando em Esdras, e nós vimos essa passagem, que Esdras, ele determinou no coração dele aprender, buscar, a praticar e também o que, irmãos? Ensinar. E nós já fizemos algumas vezes, até na Horizonte, esse momento que nós batizamos e chamamos o nome de diácono. É só uma sigla que
a gente agrega aquele momento e leva. Aí quando me lembrei de estar com os irmãos hoje para falar desse assunto, eu não, porque não continuar com essa sigla e cabe ao nosso assunto e levar os irmãos a um entendimento completo sobre o aprender, o praticar e o ensinar. Vamos abrir nossas Bíblias em Esdras. Aqui tem aqui vai dar essa passagem na folha, mas quem puder abrir a Bíblia é melhor. Esdras, capítulo 7. Versículo 10. Quem pode ler? Pode ler. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Amém? Olha aí, meu Paulo. Porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus costumes. Muito bom. Esdras, ele já era um escriba, é isso? E aí, é interessante a maneira que ele fala, porque Esdras tinha a minha fala preparada. Tem alguma outra versão assim parecida? Claro. Disposto. Muito bom. Então, irmãos, existe no nosso coração esse ser. Mas aí Esdras, com a preocupação da palavra e pelo Espírito, o que é que ele faz? Ele esquadrinha o seu coração. Ele prepara o seu coração. Ele dispõe o seu coração. Por quê? Porque às vezes o coração, o coração pode ser o quê? Enganoso. E aí nós podemos, através do coração, ter a melhor intenção, o melhor propósito de ensinar até. Não é verdade? E muitas pessoas, irmãos, têm uma boa intenção com o coração de também o quê? Praticar. Mas infelizmente nós estamos vendo desde sempre, e hoje de uma forma bem mais difundida no mundo religioso, que as pessoas que são guiadas apenas pelo coração para praticar e para ensinar, sem se preocupar com o aprendizado, elas se distanciam, elas fogem da palavra do Senhor. Vamos lá. A pessoa pode nos ensinar o que é dele, mas ensinar Deus diz que não diz Deus. Porque nós vemos que Jesus ele ensina que o Espírito Santo da igreja ele ia dar 3 mensagens. Juízo, verdade, Pode falar. Eu vou falar que agora alguém complete a justiça e juízo. Muito bom, irmãos. Então, isso é importantíssimo. Que nós devemos ser desse grupo que tem um desejo ardente no coração de praticar. E tem uma vontade muito grande até de quê? De ensinar. E pulando essa primeira etapa, que é muito importante. Porque, irmãos, o aprendizado. Precisamos, irmãos, buscar aprender. Precisamos buscar conhecer. Como já foi falado, essa ideia de que o Senhor vai revelar, o Senhor vai mostrar a forma e o resultado na hora do abrir da minha boca, isso vai funcionar. Muitos até usam aquela passagem de uma maneira distorcida, mas não é bem assim, não é dessa maneira. Precisamos estar disciplinados, aprendidos antes, para aí buscar, praticar, viver, primeiramente o quê? Em nossas vidas. E aí sim, cada um da sua maneira verdadeira, da sua maneira honesta,
não só apenas no público, quando tem a convocação para participar do culto, não só no momento específico, mas em todo momento da nossa vida, que possamos estar aptos a praticar o nome do Senhor e aptos também a ensinar através da nossa vivência, que é importantíssimo, através das nossas práticas e ações, e também ensinar através da comunicação, da forma verbal, da forma de falar para os outros. Compreendido até aqui? Alguém comentar mais alguma coisa? Quer falar? E aqui, irmãos, quem quiser comentar, falar, pode levantar a mão. Como todo estudo nós sabemos, mas reforçando, é o momento para a gente estarmos aprendendo juntos. Tá bom? Tranquilo até aqui? Algum ponto, alguma coisa? Tudo certo? A Marta quer falar? Não? Podemos dar continuidade? Vamos abrir agora em Atos capítulo 1, do 1 ao 2. Atos dos Apóstolos. Quem pode ler o versículo 1 e o versículo 2? Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Isso. Vemos. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Bom, mais um exemplo de quem agora? Do próprio Senhor. Do próprio Senhor Jesus. Aqui ele está falando do que ele falou em Anjos, que Jesus tinha preparado para buscar, para aprender, mas com certeza aquilo que Jesus vivia, aquilo que ele sabia, aquilo que ele aprendia, não era totalmente uma experiência, vamos dizer assim, do seu convívio apenas. O exemplo é que quando Satanás vai tentar Jesus, de três maneiras, as duas primeiras maneiras, qual é a palavra que Jesus diz para Satanás? A primeira palavra que ensinei, pode falar. Está escrito. Está escrito. Está escrito. É isso? É isso que Jesus se defende e confronta o inimigo com a própria palavra, o que, irmãos? Registrada. A palavra escrita. Jesus não pegou por ocasião e sabendo que Satanás sabia quem ele era, ele não mostrou uma demonstração celestial. Uma coisa, você não sabe não, que lá no céu eu tenho poder e realmente eu sou. Jesus ele não tentou mostrar uma coisa apenas por uma experiência, mesmo ele sendo divino, pela experiência própria. Jesus rebateu e atacou, a palavra espada, falando na Bíblia, o inimigo com aquilo que está o quê? Escrito. Foi a primeira tentação e a segunda. Jesus fala e afirma, está o quê? Escrito. E temos o que nós precisamos como pessoas que querem aprender, querem praticar e precisam ensinar, cada qual na sua limitação, é se preocupar com a mensagem, o que, irmãos? Escrita. A mensagem registrada. Jesus mostrou para o inimigo a palavra, o que? Escrita. Embora ele tivesse argumento, todo poderio para confrontar o diabo de todas as maneiras. Mas ele confrontou com a palavra registrada, com a palavra que está o quê? Escrita. E Jesus, por muitas das vezes, ele trouxe nos seus ensinamentos tudo aquilo que está o quê? Escrito. Claro que ele falou em palavras, ele falou em ensinamentos, ele falou de várias maneiras. Mas nós vamos ver que uma boa parte do ensinamento de Jesus era de tudo aquilo que estava o quê? Registrado. Muitas vezes que ele foi confrontado, por acaso vocês não viram na lei? Por acaso vocês não viram como fala de mim nos Salmos,
nas crônicas, Jesus sempre trazendo o povo ao entendimento que a preocupação e aquilo que para nós como seres humanos é mais necessário e tem uma veracidade completa, irmãos, vai ser sempre aquilo que está o quê? Escrito. Então, o que é que nós precisamos buscar? Qual pergunta? Conhecer o que está escrito. Aprender o que está o quê? Escrito. O que está registrado. No mundo religioso, aí, do pentecostalismo, eles preferem estar sempre mostrando experiências próprias. Eles dão muitos testemunhos próprios. Eles dão muitas coisas que ele sentiu, que ele viu, que ele sonhou, que ele presenciou, que ele viu na vida do irmão, e isso acaba levando essa massa a se preocupar sempre com experiência própria. E é isso que o inimigo quer, deixar o homem cada vez mais distante daquilo que está escrito, daquilo que está registrado. Em outro ponto, lá em Atos, capítulo 20, continuando em Atos, capítulo 20. Quem lê, as mulheres também, com certeza pode ler, viu? Atos 19, Atos 20, perdão, do 19 ao 21. Atos capítulo 20, do 19 ao 21. Amém. Quer dizer, para entender mais, né, irmão? Deus. Bom, versículo 31 de 20 ainda, quem lê? Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Não, coisas. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança de todos os santificados. Muito bom. Então, olha só o tempo que Paulo se dispôs aqui nesse livro de Efésios a estar ensinando, a estar levando a palavra do Senhor. O ensinamento, irmãos, ele é muito importante. Todos nós precisamos estar sempre dispostos ao ensinamento, a aprender cada vez mais da palavra do Senhor. E isso é necessário. Nós temos que ser eternos aprendizes. E o ensinamento sempre foi importante. Como já foi falado, claro que muitos irmãos tiveram a revelação. Lá em Apocalipse, João, ele teve a revelação e escreveu, mas depois daquilo, o que ficou para nós foi a escrita. Foi o que estava registrado, a necessidade que ele enviou para a Santa Igreja. E todos os acontecimentos que tinham que ficar registrados para aquele tempo, os acontecimentos para aqueles que entendiam, e muitos que são
com certeza para o dia de hoje. E tudo aquilo que está conforme a palavra do Senhor. O ensinamento é algo importantíssimo para a igreja. Uma igreja, irmãos, ela não consegue continuar na verdade, ela não consegue continuar nos preceitos de Deus, no caminho do Senhor, se ela não tiver ensinamento. Uma igreja que para de ensinar, uma igreja que para de aprender, ela vai cair à falência. Ela não vai continuar, ela não vai ter como prosseguir, porque a necessidade de aprender é importante. Sempre foi importante, é algo essencial, é algo necessário. Aprender, irmãos, não é uma opção. Aprender não é uma tarefa que eu possa escolher. Nós que decidimos renunciar nossas vidas e ter uma nova vida com o Senhor, nós somos pessoas que estão sempre dispostas a aprender. Cada vez mais a aprender. Aprender para quê? Para praticar. E, consequentemente, ensinar. Porque a humanidade e até a igreja precisa de quê, irmãos? Do próprio ensinamento. Tem pessoas que dizem assim, eu não prego para cristão, eu não prego para crente, eu não ensino para crente. Mas a palavra não fala bem assim. A Bíblia diz, aí em Efésios, que a igreja vai ter quem? Doutores, profetas, apóstolos, médicos, não é isso que está lá? Tudo vai ter isso para a edificação do mundo? Para a edificação de quem? Da própria igreja. Então, a igreja que tantos olhos para isso e acha que isso não é necessário e acredita que a igreja não precisa de ensinamento, cada um vai para a sua casa, cada um se preocupa e lê e aprende e descobre o que bem quer e depois traz aqui para compartilhar com os irmãos, e isso não é bíblico. Isso não é verdade. É isso que corrói, destrói cada vez mais o movimento denominacional, o movimento dos religiosos que estão aí, sem estudar, sem aprender, sem crescer, sem se preocupar em mostrar à igreja que ela tem que ser ensinada e que ela pode aprender nesse aprendizado, estamos aprendendo junto, não que na igreja do Senhor vai ter um que rege a doutrina e vai levar para as demais congregações, não, mas nós temos a palavra e nós juntos nos reunimos em momentos como esse e em qualquer outro momento e compartilhando desse ensinamento e crescemos juntos. Mas a igreja ela precisa, irmão, do Espírito Santo, claro, da palavra do Senhor, claro, mas a igreja, como fala na Bíblia, existem homens que vai ter cada um o seu dom, cada um a sua limitação, cada um o seu preparo para edificar o quê? A igreja. Porque, irmãos, uma vez a igreja edificada, fortalecida e conhecendo verdadeiramente e fielmente a palavra, o que é que essa igreja vai fazer? Vai crescer. E quando a igreja cresce, ela invade o quê? As portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecem contra aquele que leva e que vai o quê? Com a palavra. Quando a igreja cresce, ela vai ficar só aqui em quatro paredes, nós discutindo o conhecimento e quem que pega melhor. Ela vai crescer e vai transbordar nas famílias, nos jovens, nos pecadores, nas prostitutas, nos perdidos. Porque uma vez a igreja crescendo e ela não se conteve em quatro paredes, pela palavra do Senhor, e a palavra vai nos confrontar a crescermos não em número e não em prédio maior, mas quando cresce a palavra do Senhor, quando cresce a palavra, é essa palavra que vai levar o quê? Salvação para a humanidade. Então a igreja precisa crescer na palavra, no conhecimento da palavra. E quando ela cresce, quando nós estamos fortes, ela vai ultrapassar aquelas portas, vai ultrapassar o Barroso, vai ultrapassar o Ceará, vai chegar até os confins da terra. Uma vez que nós confiamos
e estamos dispostos a aprender. E quando nós aprendemos, irmãos, da maneira correta e verdadeira, é essa própria palavra que por si só ela vai começar a crescer, a invadir e evoluir em cada lugar que ela for passada. O irmão Cláudio ia falar. A igreja ela tem justamente o Espírito, o Espírito Santo. Todos juntos no mesmo Espírito, na mesma disposição mental. A disposição mental é do Espírito, enchendo o nosso coração, enchendo a nossa mente para a gente ter a mesma disposição. Porque ninguém pode sair um para o lado do outro e como uma igreja diferente, né? Um se baseava na doutrina de Paulo, outro na doutrina de Pedro, outro, né? Muito bom. E aí, ninguém está reconhecendo muito. Isso. E o próprio Paulo disse que eu não. Foi eu que morri na cruz de vocês. Foi Pedro, foi a Paulo. O irmão Cláudio falou assim: o Espírito Santo vai o que, irmão Cláudio? O irmão fala assim: o Espírito Santo vai o que? Nos enchendo. Mas como é que ele vai nos encher? Através da leitura. Através do coração decidido, disposto a aprender. E aprender não da maneira que eu quero, não da maneira mais fácil, não da maneira mais convencional, não da maneira que o meu corpo quer, porque às vezes, vamos ser bem sinceros, às vezes a nossa falta de leitura e dedicação à palavra do Senhor, o tempo, às vezes é uma fraqueza, às vezes assim para não ser insírio, é uma fraqueza do nosso corpo, que quer estar acomodado, faz tudo, mas não quer parar e perder algum momento. Não é perder, foi assim, o nosso corpo é perder, para sentar e ler a palavra do Senhor, estudar, pontuar, analisar, pesquisar através da palavra, está buscando aprender. É por isso que o nosso coração ele tem que estar preparado, porque quando eu decido aprender a palavra, na palavra, vai requer tempo, vai requer sacrifício, vai me custar, irmãos, uma coisa que às vezes eu não quero o quê? Perder. Uma coisa que eu não quero ali abandonar minha vida para sentar e parar e buscar aprender cada vez mais. A irmã Marta vai falar, todo mundo pode. Isso. Obrigado. Uhum. Ou seja, eles não estavam querendo aprender, né? Queriam apenas manipular ali uma resposta errada de Jesus para encontrar ele. Isso. Ele simplesmente acabou com a discussão, vocês porque vocês não conhecem. Justamente. Perfeito. E aquele que não está disposto a buscar, ele não pode ser dado por inocente. Ele não pode dizer que é porque não sabia, porque é um dever nosso, é um papel nosso, entender, buscar o quê? Aprender. É um papel do cristão, aquele que se converteu, buscar quem? Ao Senhor. É o papel nosso querer conhecer quem? O Senhor. E hoje, irmãos, a maneira que nós temos de como conhecer o Senhor com intimidade, com aproximação, com toda a verdade, irmãos, é através das Escrituras, é através da palavra. Claro, vai ter irmãos, vai ter pessoas que vão nos auxiliar, não estou negando isso, mas o coração verdadeiro vai estar preocupado em descobrir o que é que a palavra está falando sobre Jesus. Como é que ele vai conhecer mais Jesus, as obras e a própria vontade do Senhor. Quando é Romanos que fala isso. Não há quem busque a Deus. Não há quem conheça o que? A Deus. E o papel de buscar, o papel de conhecer, é um dever nosso. E principalmente nós que decidimos nos converter e entregarmos nossa vida a Jesus.
Isso é um papel de todos nós. Buscar conhecer da maneira completa, da maneira verdadeira. Eu lembro sempre da mulher samaritana. Ela está ali, a reputação dela não é tão boa, mas quando ela vai se encontra com Jesus, ela vai ali e corre e diz assim: agora está aqui um profeta que nós esperávamos, esse aqui realmente é o povo de Deus. Toda aquela cidade vem se encontrar com Jesus, e quando Jesus se encontra ali, ele passa, eu acho que 2 dias impregnado, 2 dias, né? Você tinha confundido, perdão. Aí Jesus passa ali 2 dias, 3 dias. 3. Eu penso que eu mais ando lá, mas a gente era do carro. E aí o que acontece? Depois que Jesus tem um momento com aquelas pessoas, e eu acho que eles se interrogando, conhecendo, conversando, estando ali com Jesus, agora o que é que eles falam para a mulher samaritana? Isso mesmo? Isso. Muito bom. Então, irmãos, chega um momento que o irmão que nos levou à conversão, a auxiliar no estudo, chega um momento que nós não precisamos olhar para aquilo que ele fala, confiar plenamente em tudo. Vai ser uma responsabilidade nossa buscar conhecer o Senhor Jesus com aproximação, com intimidade, com dedicação e qualquer irmãos tempo. Se Jesus passou 2 dias com aquelas pessoas passaram 2 dias abdicando da sua vida para estar aos pés de quem? De Jesus. Irmãos, essa questão do tempo, até os dias de hoje, ela é uma questão importante para conhecer Jesus. Pessoal, 2 dias, né? Para entender ali e conhecer. O próprio povo de Deus, quando Deus instituiu o dia do descanso e as festas, o povo parar um pouco da sua vida e fazer uma cerimônia e ter um descanso do Senhor, chegou um tempo que o povo estava lá preocupado, porque no sábado, que eles não eram para fazer nada, e era para fazer a obra do Senhor segundo a lei, eles estavam preocupados porque o sábado era um dia que, irmãos, produtivo. Um dia de ganhar o quê? Dinheiro. Um dia de usufruir da sua própria vida. Um dia de lazer, tomar banho no Jordão, comer um churrasco. E aí agora teve que tirar todo esse tempo aqui para estar aqui jejuando, lendo, conhecendo, fazendo a vontade de Deus verdadeiramente. E até o dia de hoje, irmãos, é muito complicado a gente reunir o povo de Deus para momentos como esse. Graças a Deus, mesmo sendo feriado, não teve sacrifício tão problemático para nós de forma financeira, mas graças a Deus nós que estamos aqui nos dispomos para aprender, para buscar cada vez mais a obra do Senhor. E quando aquele povo parou 2 dias, 2 dias, não foi? Você se redimiu. 2 dias. Brincadeira. Às vezes eu pergunto também assim, se é, porque pode fugir a mente e confundir, né? Tem muitas coisas de teoria. Então, irmãos, o que é que nós estamos vendo? Que essa questão de aprender, de conhecer cada vez mais de Deus, requer o que, irmãos? Tempo. Sacrifício. Sacrifício. Não, sacrifício. Total. Total. É um sacrifício também. E sabe por que muitas vezes nós não estamos dedicados na leitura, na escritura, no nosso conhecimento íntimo e coletivo, momentos como esse? É pela questão tempo, pela questão das nossas próprias o quê? Vida. Aí preferimos copiar isso dos pentecostais, dos religiosos. Que não, eu estou bem com Deus, não estou faltando mais nenhum culto, eu tenho umas passagens de acordo na mente. Eu vi umas passagens no YouTube de edificação, do salmo, e naquele momento que eu estiver lá, Deus vai mandar o Espírito Santo, vai me encher, e quando eu falar ali no culto, quando eu louvar, quando eu for dar um estudo, Deus vai mostrar tudo e tudo vai o quê? Fluir naturalmente. Irmãos, isso não é verdade. Não é bem assim. Nós já vimos aqui, tem aquela folhazinha, só para a gente
Porque senão eu vou usar a folha também, eu tenho esse problema também, senão eu vou falar muito. Eu coloquei, irmãos, o número para a gente ficar mais fácil, sabe? Ó? No parágrafo 4, no versículo, número 4. Eu coloquei assim, ó. Estes, Jesus, Paulo, por exemplo, que nós vimos acima, e muitos outros preocupados e dedicados, irmãos, ao ensinamento. No 5. Porque esses homens tinham em comum, entre outras coisas, eu coloquei assim, eles conheciam que irmãos a palavra escrita. Por exemplo, 7, Jesus disse para o diabo, está o que, irmãos? Escrito. O irmão pode falar e depois novamente. Eu ia falar o seguinte, até nós interpretamos Salmo, erradamente, o Salmo 1, a gente dá um discipulado, né? Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho sempre, esse terminal do Senhor, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Aí a gente diz que precisa a pessoa ler a Bíblia. E a Bíblia não está dizendo que é para ler, mas é para meditar. Meditar é você ler e depois ficar ruminando aquilo que você leu. E no momento que você rumina aquilo, mastiga com o boi, então eu não funcionou que mastiga com o boi, o que acontece? Ali vai ficar entranhado dentro. Você realmente está meditando na palavra. Você meditar. Como você medita? Às vezes a gente não leva nem um papel, mas como a gente meditou no texto, estudou o texto, examinou o texto, toda a nossa leitura vai ser coerente. Os irmãos, como realmente a gente vai passar aquilo que Deus quiser dar para o coração. Porque a pessoa meditou, ela não só leu, não passou uma leitura correndo, como as crianças aqui ficam correndo dentro do salão. Não, mas parou, analisou, né? Isso. Muito bom. Nós vamos até ver essa parte aí que eu falou bem, quando Paulo ele mostra para Timóteo, persiste nele, exercita nessas coisas. O exercício corporal para dar certo. Agora eu não vou ver. Agora, é que o meu pai levanta tanto, eu confundo ele. Isso. Sobre isso que a gente está falando de ler e meditar, né? Isso. A gente estuda a estrutura da linguagem, a gente vê dois conceitos que é ler e decodificar. A língua é um código, né? Quando você aprende uma língua nova, você aprende um código. Dois seres se comunicam em código. Isso. E aí, quando você lê aquela leitura superficial, é que se chama decodificar. Você pegou um bocado de ler e você formou palavras que são outro código, e só decodificou, não fez sentido
tem na sua cabeça. Então, fazer isso do cristão é nada, porque ele não tem entendimento do que aquele que ela falar de letra significa, então, meditar. E outra coisa que eu lembrei agora foi que uma das sextas-feiras que a gente tem do estudo lá, na casa do irmão, na verdade, eu acho que estava nunca conseguindo na minha cabeça esse dia, como um exemplo, fortifica um conceito na nossa cabeça. A gente estava falando sobre buscar as coisas do alto. Isso. E aí o irmão pediu para ele buscar uma garrafa d'água, tinha uma garrafa d'água em cima da mesa. Aí o irmão Bibi, caramba, uma garrafa d'água gelada. Aí ela deu assim para ele, ele já tinha uma garrafa d'água. Ela tinha uma garrafa d'água. Aí ela pegou a garrafa d'água, pegou a garrafa d'água gelada e colocou em cima da mesa. Né? Aí passou, depois o irmão foi explicar a situação, né, de que duas coisas. Primeiro, ela buscou da maneira que o irmão pediu. Buscou a garrafa, mesmo tendo em cima da mesa, e buscou a água gelada, da maneira que o irmão pediu. E outra coisa, né, buscar, ela deve ter saído do lugar dela e até a geladeira, pegar a garrafa d'água e voltar. Buscar necessita esforço, ação, trabalho, tempo, dedicação, disposição. Amém. Que bom, esse ponto é importantíssimo. Claro que nós estamos falando que o primeiro ponto da gente ler, da disposição de buscar ler, é na leitura. E aquele que não sabe ler, tem caso, busca escutar. Tem pessoas que dizem, não sei ler nada da Bíblia. Mas quando ele vai escutar uma coisa do rádio, do jornal, uma fofoca, um assunto, as pessoas escutam e falam bem para os outros. Pessoas que nós atrás do mundo e até da igreja que dizem, não, mas irmão, não nada. Mas vai outro momento ele está falando sobre jornal, sobre a guerra, sobre futebol, que são coisas, irmãos, normais de nós. Mas eu estou falando com isso, a comunicação entre nós existe. Isso é uma comunicação de algo sério, importante, algo que muda vidas, que transforma, e como o irmão me falou bem, se não tiver cuidado, transforma um avesso e mostra a pessoa, às vezes, diz que a pessoa está fazendo certo e não está fazendo certo. Isso é o problema. Nós trabalhamos, irmão, com vida. Nós, cristãos, somos médicos, doutores, não do físico das pessoas, mas da alma, do espírito. Nós conservamos pessoas não da maneira física, para estar pulando ou aí correndo, mas pessoas para viver o quê? Eternamente. Então a palavra que eu vou levar, a palavra que eu vou ensinar, que eu vou pregar, que eu vou mostrar, ela tem que ter muito cuidado. Porque eu não posso pegar essa palavra poderosa e distanciar ela. E em vez de estar produzindo um irmão, ou que não é o irmão, que ele não é crente, ou qualquer um, quando eu falo, em vez de estar conduzindo ao céu, ao Senhor, eu posso estar conduzindo ele para aquele grupo que quando chegar para Jesus, eu é Jesus. Em teu nome eu fiz muitos sinais, muitas maravilhas, em teu nome eu preguei, em teu nome eu ensinei. Eu estou indo mais, mas depois assim, apartaram de mim que eu nunca vos conheci. Então, irmãos, quando eu só falo o nome de Jesus, e não busco conhecer no completo, e só ler, não vai chegar a conhecer, tem que ruminar, tem que meditar de dia e de noite naquilo que eu leio, naquilo que eu escuto, naquilo que está na minha convivência. Quando eu tenho essa honestidade e essa disposição verdadeira, isso pode fazer na minha vida um efeito verdadeiro, como foi na vida de Esdras, quando decidiu aprender, praticar, ensinar e conduzir o povo naquele momento muito difícil. Jesus, quando veio, e conhecendo, e vivendo, e ensinando, trouxe para nós o que nós temos até hoje. O seu trabalho não foi em vão. Paulo, ele, quando se dispõe a aprender, a levar, a pregar o evangelho da maneira correta, essa palavra que está lá há uns 2000 anos atrás, mais ou menos, ela chega para mim, para você hoje, de maneira pura e completa, através das Escrituras, através de pessoas honestas. E talvez eu e você, há um tempo atrás, tenha conhecido Jesus na Católica, na Universal,
ou em qualquer canto que abrangiu a maior parte da humanidade, mas a partir do momento que eu decido obedecer a esse Jesus que eu escutei ali na rua, no trabalho ou no rádio, mas quando eu quero conhecer de verdade e praticar a obra dele, eu vou querer conhecer por completo. Vou querer conhecer agora não só de ouvir, não só pelo que os outros falam. E para isso eu vou começar a querer 2 dias inteiros, trazendo aqui só a imagem do que aconteceu, né? Mas não é só isso. Vou ter uma vida de buscar, uma vida de renúncia, de sacrifício para me dedicar ao conhecimento verdadeiro da obra do Senhor, da palavra de Deus. Alguém mais? Irmãos, é bom que os irmãos participem. Eu participo, eu participo. Eu fico todo tempo que eu vou chorar. Mas, irmãos, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Está tranquilo? Estamos compreendendo, estamos entendendo até aqui algum ponto? Eu quero falar sobre, às vezes, nós, como cristãos, estamos dando estudo e cobramos muito daquela pessoa que não tem aliança, não tem compromisso, não tem justiça, não quer nada de perder tempo. Quando eu falo perder tempo, não é perder, é segundo o pensamento humano. De perder tempo com as coisas de Deus, nós acabamos exigindo que elas estudem a Bíblia, que elas leiam, que elas busquem. Mas nós, como é que está a nossa busca hoje? Como é que está o nosso cotidiano de leitura da palavra, de oração, de conhecimento, de aprender mais essa palavra, para podermos praticar? Uma vez o irmão falou assim, rapaz, quando eu fui hoje na igreja de Cristo, nos anos 90, eu vou dizer, irmão nosso antigo, era legal, quando tudo acabava, os irmãos ali ficavam um grupo no canto, um grupo no outro, todo mundo falando de Bíblia, todo mundo debatendo ali um assunto da Bíblia, uma coisa nova, e eu achava tão bom. Aí disse assim, hoje em dia termina o culto, fica um grupo de irmãos falando de moda, outro de academia, outro de futebol, outro de filme, outro do jornal, outro da política. E sabe, nós quando eu falar aquilo, nós olhando, observando, acaba sendo uma realidade. Infelizmente, trazer depois do culto, até num estudo como esse, dependendo, não foi legal, não gostei, mas passa pouco tempo, está todo mundo conversando 1 milhão de coisas. Quando nós chegamos em casa, está todo mundo indo buscar um bocado de coisa. Às vezes não está mais nem indo buscar se aquilo que o irmão trouxe é ou não é o próprio de Deus. Se o irmão não está ali errando, se ele não errou no ponto, claro, nós não podemos ser umas pessoas totalmente críticas quando vem uma pregação, um estudo. Não é o extremo de estar só copiando o erro, defeito. Vamos ter muito. Quantas vezes ele fala bem, quantas vezes o irmão analisou, sabe? E quando ele deu um papelzinho para cada um, o irmão Padre Manoel tinha frente de resto. Não é esse o ponto, a gente está procurando porque nós somos falhos. Mas é o ponto de examinar os pontos. Aquilo que nós estudamos. Eu fico muito alegre quando eu vejo um irmão, às vezes anotando no caderno. Aí você pode me dizer assim, mas irmão, tem irmão que anota no caderno e nunca nem lê. É verdade. Mas como você anotou, a probabilidade maior é de quem não anotou nada, ele também não conseguiu mais, nunca mais ver aquela anotação. Ver aquele ponto. Claro que isso não é norma, né? Dizer que tem lá nota, não estou dizendo isso. Mas eu acho que nota quando eu estudo para o pessoal, que a Manuela, ela anota tudo. Acho que no momento ela não pega a Bíblia, não sei, mas ela disse na nota e ela disse que ia olhar depois. Se ela tiver tá anotando. Não, desde o começo que eu já pensou, ela anota mesmo. Ela falou, se eu não anotou, aí de sexta-feira. Aham. Isso, mas os outros tudo ela está anotando. E se ela estiver lendo, verdadeiramente, ela é mais nobre do que a
alegria, com entusiasmo. Não estou comparando, estou na questão de conferir. Ah, nem perdeu, né? É na confusão para todo mundo. Foi quando foi a folha dele, ele quebrou do outro lado aí. Mas aí, irmãos, mas entenda, não é como eu vi de regra. Eu vou dar um testemunho aqui, no começo da minha caminhada, quando eu quero aprender com desejo, e aí eu comecei a andar com o meu pai, que o papai lá, e ele lia a Bíblia, quando eu olhava para a Bíblia dele, a Bíblia toda arriscada. Ele marcava lá, não sei como ele marcava, eu ficava com ele marcava o texto, ele dava um X, eu disse, pô, isso aí não vale não, né? Aí ele dava um X, eu disse, né? É verdade. Um braço que eu já tinha usado. Aí ele pegava um X, eu disse, pô, quando tem um X, é porque essa parte aqui não vai, né? E aí eu via, sabe, eu com a Bíblia toda arriscada, toda daquele jeito. E eu vi que ele fazia uma concordância, ele anotava lá. Né? E eu vi aquilo ali, rapaz, isso é bom. E graças a Deus, naquele dia, eu comecei, né, a andar com uma caneta no poço. E é muito bom para mim, pois me ajuda muito. Nas minhas Bíblias, eu faço a minha própria concordância. Às vezes tem momento, tem versículo que nós temos gravado, não sai. Quando o irmão está na mensagem ali, eu ensino, eu vou pegar aquele que eu não vou esquecer nunca e anoto ali do lado aquele que eu posso comunicar, posso ligar e serve para o meu estudo. Serve para um momento de alguma coisa virtuosa na minha vida na questão do ensinar. Então, foi coisas que do meu estudo, quando como eu disse, eu tinha vontade de estudar, né? Eu tinha desejo, graças a Deus. E eu vi aquilo ali, me chamou a atenção, isso aqui dá para mim. É muito bom. E eu não ando com caderno, mas a Bíblia é toda arriscada. Uma vez também, nós estávamos no estudo. Tem uma irmã do missionário, né? Ela chegou e estava pedindo a Bíblia de todo mundo. Ela pedia a Bíblia, deixa eu olhar para a Bíblia. Ela ficava olhando a Bíblia. E aí, depois o marido dela falou, sabe só, ela diz que ela fica muito preocupada quando ela vê uma Bíblia muito nova do irmão. Seria um risco. Foi? Não, ela disse assim, eu não usava muito, então ela tem essa mania. E ela disse, quando foi uma Bíblia bem limpinha, bem sem risco, bem comadinha, ela fica muito preocupada. E ele disse que ela fica feliz quando ela vê uma Bíblia rabiscada, judiada, e assim, uma Bíblia usada. Porque, irmãos, é o papel. E acaba tendo que ser usado. E vai ter o desgaste da folha. Nós não podemos ter o desgaste dela em nossa vida. Quer dizer, irmãos, isso é ponto que eu estou falando por experiência própria, mas cada um vai ter a sua. E quando eu falar alguma experiência, que o irmão não acha que eu estou dizendo uma maneira, né, engessada, que tem que fazer. É coisa que para mim funcionou no meu estudo. Quando eu chegava em casa, eu tinha anotado e rapaz, eu ficava ali tentando examinar esses pontos da palavra, que é muito importante e necessário para cada um de nós. E cada um de nós pode ter, irmãos, uma maneira boa de estudar. Esse dia eu estava mostrando para o Mateus o meu caderno de esboço de pregação, sabe? Todo mundo foi rir, né? E ele disse, aqui é onde, às vezes eu não trago papel, mas eu não posso somente ler e fazer para os irmãos qualquer coisa. É claro que quando eu estou estudando, às vezes eu não estou nem fazendo uma mensagem eu estudo. Às vezes quando eu estou estudando um assunto, ou vendo um ponto na Bíblia, ou quando eu leio uma passagem para eu cada vez. E não sei como, nunca tinha me chamado a atenção, e naquele dia, rapaz, como é que eu nunca vi isso? Ali, irmãos, naquele momento, eu já pego um papel, pego uma caneta e começo ali a escrever e tentar fazer de uma maneira para que aquilo que o irmão falou venha ser para mim uma meditação de dia e de noite. Porque, irmãos,
Se nós não usarmos a forma física que nós temos para ler, para aprender, para ruminar, para examinar ela, para meditar de dia e de noite, irmãos, nós não podemos achar que não, o irmão falou, colocou um chiclete aqui, nunca mais sai, eu vou confiar na minha mente e no meu desejo e no meu coração. Irmãos, e isso vai dar problema. Porque aquele que não confia, que não busca de forma sacrificial e de forma verdadeira as Escrituras, a não só ler, mas ruminar, a meditar de dia e de noite, quando ele vê uma outra pessoa, ou uma pregação, outro ensino, que parece ser bem aos ouvidos e aos olhos dele, como é que ele vai ficar? Ele vai ser levado sempre por qualquer vento de quê? Irmão, de doutrina, por qualquer vento de quê? De palavra. Mas aquele que decide se sacrificar, aquele que decide dedicar o seu coração a aprender, e a aprender, irmãos, da maneira bíblica, aprender, obrigado. A aprender, irmãos, não só apenas de escutar. Aquele que decide aprender, ele vai ter uma dedicação muito maior, uma preocupação de estar levando com verdade e com zelo a palavra do Senhor. Porque essa palavra é poderosa para dar vida, mas ela também é poderosa para tirar vida, tirar famílias, tirar pessoas da fé, fazer pessoas desacreditar. Que nós, irmãos, devemos ter o compromisso com a palavra de si, a fidelidade, de honrar ela, para estar sempre preocupado em levar da maneira correta, da maneira pura, da maneira que o Senhor pensou, da maneira que o Senhor planejou, da maneira que o Senhor sempre teve para toda a humanidade. Não a maneira que eu quero, não a maneira que eu quero enfeitar ela, que eu quero traduzir, que eu quero conduzir, que eu quero expressar, não através do meu pensamento. Pegar a palavra do Senhor e juntar com o meu pensamento e achar que o meu pensamento vai levar essa palavra de qualquer maneira, isso pode trazer morte. Isso pode trazer pecado para uma vida e para a própria igreja. Nós precisamos, irmãos, ter o compromisso e a fidelidade de buscarmos aprender ela sempre da maneira correta e levarmos sempre da maneira correta. É importante e vai ser cobrado. Quanto mais é dado, mais é o quê? Cobrado. Falando isso em todos os anos e principalmente esse ano daquele que leva, daquele que transmite. Então a responsabilidade dos mais novos, como eu falei, Pablo, Mateus, o Mochilante está aqui com nós, de Nils, todos nós, é uma responsabilidade dos mais novos buscar aprender cada vez mais, e uma responsabilidade dos mais velhos, né? Nós aqui, que já estamos há algum tempo que já falamos, ter a preocupação de nunca querer levar a palavra de qualquer maneira. Nós temos que estar sempre buscando ter um zelo, que está sempre a verdade, de aprender um compromisso, de aprender com verdade para transmitir ela com toda a veracidade, com todo o poder do próprio Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo vai vir quando eu levo ela de verdade, não quando eu levo ela de qualquer maneira, porque o inimigo vai usar as próprias palavras que nós levamos, se nós não tivermos firmeza e nem verdade, vai levar para dar o efeito inverso. O inimigo pegou até as próprias palavras do Senhor para deturpar ela. Desde o princípio foi assim, lá com ela. O que é que a serpente nem se lembra de ir lá para ela? Ela não começou lá. Hã? Isso, então ela pegou ali 90% da própria palavra do Senhor, vamos dizer assim. Foi tudo aquilo ali, a gramática e o mandamento que foi dado. E daquela palavra dela misturou com um pouquinho de veneno e manuseou de maneira errada,
e conduziu, né, a queda do homem e da mulher àquele entendimento. Mas por quê? Porque ela foi sagaz. E ela não usou aquilo que era estranho, aquilo que a mulher talvez desse não ver. Ela usou aquilo que a mulher tinha de ensinamento, acredito, do seu esposo, de Deus, do que Deus dá, o mandamento, e ela pega aquelas próprias palavras de Deus e diz. Não é isso? Não foi assim que Deus disse? E aí ela vai fazer o que, irmãos? Detuna. O inimigo também, quando foi tentar o próprio Senhor Jesus, ele falou também daquilo que estava o quê? Uma parte. Não foi deturpado. Ele pegou só uma parte e colocou o contexto totalmente errado. Não é isso? Não é assim que diz nas Escrituras, não é assim que fala a palavra. Da mesma maneira, irmãos, é na minha e na sua vida. Ao estudarmos a Bíblia, ao ensinarmos, ao estudarmos, ao aprendermos, o inimigo vai estar sempre ali ao nosso derredor, clamando como um leão, para nos atacar em toda a área da nossa vida. E se tem uma área que ele vai atacar com precisão, e que deu certo lá no começo, não deu certo com Jesus, e que ele vai sempre tentar aqueles que estão na caminhada, que são batizados, que não ouviram a palavra, é através do que, irmãos, da própria palavra. Então é necessário, é importante nós aprendermos essa palavra para não sermos levados pela a condução do inimigo, a condução do diabo. Falando sobre essa verdade fechada, né, manipulada, a internet hoje é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, porque pega essa verdade que está escrita e manipula a seu nome. E as pessoas, às vezes, querendo aprender mais de Deus, estão indo atrás desse recurso. Esse recurso de ensinamentos, vídeos, imagens, tem uma coisa até mais preparada, já toda arrumadinha, e aí você cai no errado. Isso. Você pega uma verdade manipulada, e aí uma meia verdade vira uma mentira. Isso. Perfeito. Os irmãos conseguiu ter essa carga disso? No passado? E isso, irmãos, é uma grande verdade. Existem alguns fatores que levam eu, você e muitos a querer esse tipo de ensinamento. O ensinamento preparado, o ensinamento pronto. É o comodismo, a facilidade, a maneira de eu não me sacrificar. Tem pessoas que, dependendo da situação, ele fica trabalhando, ele fica resolvendo a casa e bota ali para escutar uma pregação. Não estou dizendo que é pecado fazer isso aí, mas se o meu manancial, a minha fonte de ensinamento for somente essa, irmãos, não vai adiantar. Não estou dizendo que é errado você escutar, tem muitas coisas que dá para aproveitar, a questão não é essa. Mas se a minha fonte de estudo da palavra, de conhecimento, for apenas através daquilo que está pronto, e achando que eu não preciso mais nem ler a palavra, nem buscar, nem examinar, eu estou numa fonte errada. A fonte verdadeira e completa para nós, irmãos, é a Escritura, é a palavra do Senhor. Como nós já falamos, sim, vai ter irmãos que vai colaborar no ensino, na pregação, na condução, até no vídeo, e isso vai acontecer. Mas o que não pode é eu aceitar o meu comodismo na minha maneira de não querer tirar o tempo para ler, para estudar, para escrever, para quebrar a cabeça, achar que a minha fonte pode ser apenas aquela fonte de vida. E isso é um grande problema, irmãos. E isso está tirando, e sempre tirou, muitos irmãos do caminho do Senhor. Muitos irmãos da palavra de Deus. Eu estou falando uma coisa estranha? Não, eu vi mais essa coisa. Teve igreja que eu gosto de Jesus. Da live. Da live. Com vocês. Hoje mesmo no Instagram, no Facebook, às vezes tem propaganda de mensagens já prontas. Já estou. Né? Esboços,
muito bem instigado para a pregação. Uhum. Mas tem que ver de onde está vindo essas coisas. Perfeito. As pessoas que querem elaborar essas coisas, né? E tem muitos pregadores que vêm aí com nome, que eles fazem vídeos que estão falando a verdade sobre a Bíblia, né? Mas por trás eles não estão vivendo como deveria ser, né? Perfeito. Tem mensagem dele, a pessoa vai até dizer, isso é bom, nessa fala eu vou confiar no que ele disser. Isso não. É. Eu, essa semana, eu ouvi um vídeo de um pregador aí, e ele falou tudo direitinho a respeito da existência de Deus. Aí eu sei que ele, a denominação que ele dá, não bate com o Não bate. porque a Bíblia tem decidido que ele não tem não é a visão nossa, né? Isso. Perfeito. Então, as pessoas podem ver um vídeo desse e achar, não, esse é o e seguir ele e outros vídeos, e vai seguir. Cair no jogo. Muito bom. É muito importante você realmente estudar a palavra de Deus com quem E até com quem estuda, irmãos, não se escandalize. Tá, vou pedir por causa de cortação para a gente depois. Eu mais irmão Valmir, nós estudando, e irmãos até temente, né, Valmir? Buscando a palavra e tudo, mas a gente vê lá, estudo de irmãos que não está pregando tudo errado. Mas aí você diz, não, irmão, a gente quer os espinhos. Porque muitas coisas que os irmãos ensinavam lá, o irmão dava uma aula perfeita, né, meu amigo? Estava assim, mandou de aula, quando ela está aqui, caiu por terra todo o ensinamento. E irmãos tementes, né? Irmãos que eu não sei o que estava na cabeça, não sei o que é que eles acreditavam, mas sabe, até de nós mesmos, irmão, Paulo, ele ficou alegre quando os peleantes examinaram quem? A Escritura. E a Escritura que o próprio Paulo estava falando. Paulo ficou lá com o eles não estão acreditando em mim assim, né? De corpo e alma, de por completo. E temos até entre nós mesmos, como eu já falei, não é para a gente estar falando que eu só com maldade, aquele irmão ali. Não é esse ponto. Mas em tudo, irmãos, que nós falamos, nós temos que ter a preocupação. A preocupação por nós e até por aquele irmão que está falando, para a gente não começar a acontecer quando ele está fugindo aos poucos da doutrina, da verdade, da palavra. A igreja ajuda ele, irmão. Ó, aqui, a palavra é aqui, vamos nós. Vamos tentar aprender junto. E lá, nós, irmão Valmir, aprendemos assim, uma boa parte, não foi, irmão? Coisas boas do Senhor, verdadeiras. Mas na grande maioria da parte humana deles, a gente vê coisas que, poxa, rapaz, o irmão falou 3 dias aqui, né? Não foi, homem? Mas aí, irmãos, graças a Deus que até uma certa parte, não que nós somos arrogantes, dizer que nós sabemos mais do que os professores, que nós sabemos mais do que ninguém, não. Mas é que quando eu e você aprendemos, aquilo que não foi desconfiado naquele momento, naquela base, vai ser muito difícil a gente se levar. Então Deus vai dando para mim e para você, irmãos, a medida de cada um seu aprendizado, o seu crescimento. Tem uns que, às vezes, né, como Paulo ali, assim que virou apóstolo e tudo, parece que ele deu uma carreira na frente dos outros, no sentido de pregar, de entender, de saber. Nada de se parece que é maior que não vai ter pessoas assim. E tem uns que vai ser lutado nessa medida, à medida que Deus é confiante, mas à medida que você temos de forma completa, de ser verdadeira, cada um com a sua medida, pelo menos naquilo ali nós não vamos ser o quê? Enganar. Nem pelas que estão de fora, e nem pelas que estão da onde, irmãos? De dentro. Irmãos, não esquecer, Paulo falou para os presbíteros. Não foi para os recém-convertidos. Não foi tipo assim só para a igreja. Foi para os presbíteros de quem? De Éfeso. Do meu de quem? De vós.
Irmãos, nenhum de nós, não que nessa igreja de Cristo, está isento desse problema. E se nenhum de nós aprender de forma honesta, através da Escritura, através da verdade, e querer aprender através do irmão Cláudio, através do irmão Mel, do irmão Amigo, através daquele irmão que já está há muito tempo ali e que ensina e que é reconhecido e conhecido, quando eu baseio no aprendizado daquela pessoa, eu perigo. Me entrego a ele. É um perigo, é? Se mudar assim, Isso. E hoje, irmãos, na própria igreja do Senhor, nós vemos grupo de pessoas que defendem um tipo de estudo da igreja de Cristo, e tem outros que defendem outro grupo, irmãos, e vai esquecendo de quem? Do Senhor, da palavra. Vai esquecendo de quem? Da Escritura. É por isso, irmãos, que nós não devemos firmar a nossa confiança no homem, e não só no homem lá de fora, mas em quem? Em nós mesmos. Mais uma vez, não é para estar em nós mesmos com a desconfiança e só procurando a maldade, porque aí depois a gente já vai conduzir o irmão ao pecado. Mas é no ponto de eu amar o irmão, até o ponto de olhar para ele na doutrina, no crescimento, na conduta e na forma que ele está caminhando para o Senhor, para que ele não venha cair ele e nem cair aqueles que o estudam. Como foi falado para Timóteo, conserva a ti mesmo na doutrina, porque ele salvará a ti e a quem te ouve. Temos que possamos buscar isso. E essa preocupação para salvar nós e aquele que nos ouve, aquele que nos dá ouvir. E isso, irmãos, não pode ser negado no nosso meio. Se isso for negado, vamos cair. Josias, ele decidiu reformar o reino, né? Eles encontraram a lei, o livro da lei, da tinha mais de 5 né? Então ele mandou que os sacerdotes lessem o livro da lei, aí eles entenderam todas as pequenas coisas que estavam acontecendo no meio deles. Foi através daquele livro que eles puderam enxergar o mal que estava sobre o reino de Israel, né? E aqui nós vemos as coisas ela está em nossas mãos, mas ela pode se tornar defensiva se você de fato não buscar a responsabilidade, a oportunidade do Senhor, a vontade dele, está escrito. Você pode ter esse livro perdido dentro da sua casa e da sua vida. Justamente. Aqui, né? Aí o apóstolo Pedro escreveu: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, tudo tem sido dado, já está tudo aqui. Justamente. Tudo completo. Isso. Então, aqui dentro, aqui da palavra, das escrituras, E sabe, irmãos, o irmão até falou, aquele cara dá uma mensagem boa, hoje interessante e até compatível, vamos dizer assim, com a Bíblia. Mas ele forma uma teia. Ele forma uma teia que que ele nos cativa, vai ganhando confiança. E nós vamos vendo mesmo muitas coisas, vamos dizer assim, que são verdade de acordo com a Bíblia. Mas às vezes no fundo, na essência dele, ele está ganhando espaço, ganhando confiança para lá na frente, ele provar realmente o que é que ele quer. E muitos não estão preocupados com a salvação, muitos não estão preocupados com a verdade, muitos estão preocupados em mostrar a sua própria ideologia, o seu próprio pensamento, e querem cativar e conquistar as pessoas através da própria palavra. E isso é uma perda. Um dia desse eu comprei um livro para estudar, né? E é legal, tudo. Aí eu comecei nos capítulos, ver umas coisas estranhas. Aí eu fui. Aí quando foi lá na frente, o autor do livro, calvinista. Rapaz, é um livro bom, legal, muita verdade. Mas se uma pessoa se prende àquele autor e ao ensinamento dele, ele vai trazer outro livro, uma palavra, e vai chegar lá na frente, vai ter um livro que ele vai provar que o calvinismo, a predestinação, é o quê?
verdade. Se eu estiver incomodado, se eu estiver totalmente confiante nele, nos argumentos dele anterior, quando chegar naquele ponto, eu vou olhar para o ponto que ele vai me mostrar e vou olhar para onde eu conheço na Bíblia e no primeiro momento vai me parecer estranho. Eu não vou aceitar a primeira vez, mas vai me colocar o quê? Uma dúvida. E essa, irmãos, é a estratégia do inimigo. Ele não quer lhe ganhar da primeira vez, através da palavra deturpada. Ele não quer lhe conquistar assim. Mas ele quer deixar em mim e você, no começo, apenas o quê? Uma dúvida. Porque ele sabe que em cima dessa dúvida, ele vai ter uma porta aberta. Ele vai ter um bom lugar para trabalhar. Então, no primeiro momento, às vezes só bate nós o quê? Uma dúvida. E aí fica pensando, aí vai ler na Bíblia, mas não tem falou, tem fundamento. Aí começa a olhar para a igreja do irmão. Aí quando o irmão vem na palavra e prega o contrário daquela dúvida que nós temos, parece que bate em nós uma chama da gente provar que não é bem daquele jeito. Aí nos começa um processo de desensinamento, vamos dizer assim, né? De desaprendizagem, não sei se essa palavra não. De falta de conhecer e ter certeza daquilo que eu tinha. Porque esses homens, irmãos, eles trabalham assim, não só através de vídeos, mas através de livros que eles fazem, através de palestras, através de momentos, através de encontros, de coisas que eles acabam formalizando para ser conhecido à primeira vista, ser aceito no primeiro momento, para que o tempo ele venha implementar não mais a doutrina bíblica, mas a sua própria, irmãos, doutrina. E isso é um conceito do falso mestre. Ele não quer assustar a primeira vez, ele é muito esperto, ele é muito astucioso. E ele vai querer, irmãos, nos confundir, nos colocar dúvida através da própria palavra. O irmão vai falar. Até Bíblias tem doutrinas ocultas. Isso. Tem Bíblias. Tem versão que é complicada. Nós tem a doutrina oculta. Dizendo sacerdotia, diabo, tudo isso tem outras Bíblias. Tem a Bíblia vai é de 1600. É. Isso. Essa que gosta também tem. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Então, irmãos, que a nossa fonte, o nosso manancial de aprendizado, vem ser o quê? A Escritura. A palavra está. Vamos buscar, ler, examinar, estudar a nossa forma individual, a nossa forma coletiva, com irmãos confiantes, mesmo sendo com irmãos confiantes, está sempre preocupado na condução de como aquele irmão vai perseverar naquilo que ele ensinou, às vezes até onde, no começo. Amém? Tranquilo até aqui? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, o irmão Valmir ele só vai tirar cada dúvida, sabe? A dúvida não é comigo. Algum problema, alguma coisa, o irmão está aí, viu? Algum comentário? Está tudo tranquilo? Irmãos, vamos para um intervalozinho, para tomar água, um café, talvez comigo. Aí, quando for 5 horas, a gente volta, tá certo? Tá bom? Que alegria!